Hoje, eu, Marco Antônio Villa e Mauro Montorim, nós vamos discutir a que ficou conhecido como a lista do Janot, sua repercussão política imediata e a relação com o panelaço de domingo. Mauro, nós vimos de um lado, finalmente a lista, no final da noite de sexta-feira, foi encaminhada ao Teori Zavascki, que divulgou a lista só já depois das 8 horas da noite. Eu recebi a lista que eu achei patética, ridícula, acusação feita pelo Ministério Público Federal. Tem uma quadrilha, se acusam vários de quadrilha, como pela acusação feita para investigação do Ministério Público Federal. É uma quadrilha sem chefe, sem articulação. Achei estranhíssimo as acusações de quadrilha sem a presença do Executivo, do Poder Executivo, excetuando o ministro, o então ministro, à época das Minas e Energia, Edson Lobão. E, por outro lado, não entendi, já que alguns são de primeira instância, como o caso de Antônio Palocci, que não tem direito a foro privilegiado, que, portanto, volta à 13ª Vara Federal do Paraná, a ausência da Petrobras, da diretoria da Petrobras, especialmente aquele que ficou mais tempo à frente da empresa no auge do Petrolão, ou seja, José Sérgio Gabrielli. Daí que a lista é recebida com uma grande gargalhada, um trabalho mal feito, mal encaminhado pelo Ministério Público Federal e também, no primeiro momento, pelo despacho dado por Teori Zavascki, também é lamentável. Ou seja, a crise do Petrolão, ela não vai ser resolvida no Supremo Tribunal Federal. Nada disso. Vai ser discutida, sim, no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, e principalmente vai ser resolvida nas ruas. Eu acho que a crise está instalada e ela vem do confronto do Legislativo com o Judiciário. Nós tivemos 2 indiciados e ontem, corroborado por matérias nos grandes jornais do Brasil, Eduardo Cunha não tem a menor condição de presidir um congresso que pressupõe vai fazer a CPI da Petrobras. Renan Calheiros é recebedor de recursos daquele que está preso, do Mendes Júnior, e já renunciou uma vez pelos motivos que será julgado hoje. Esse congresso não tem credibilidade. 20 dos deputados que estão na CPI receberam recursos das empreiteiras, inclusive o Mota e inclusive citado no inquérito o Lira, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, e o que eles estão fazendo? Confrontando o Judiciário, exigindo do Judiciário, confrontando o Executivo. A independência dos poderes do Brasil está correndo risco pela irresponsabilidade desse Congresso e dos seus presidentes. Eu acho que é importante destacar, primeiro, que a CPI, o seu funcionamento, independe do presidente da Câmara dos Deputados, portanto, do deputado Eduardo Cunha. Ele foi prestigiar o senhor Lira. Terça-feira agora começa com Pedro Barusco, o primeiro depoimento. Pode acontecer de tudo, é um verdadeiro ponto de interrogação. Ele pode dizer a verdade, tudo que nós já sabemos, porque foi publicado. Começou em 97. Que começou, como é que esse esquema se transformou numa quadrilha nunca vista na história da humanidade. Agora todo mundo está dizendo isso. Eu fui o primeiro a dizer que é o maior escândalo de história da humanidade desvio de recursos públicos. Hoje mesmo, no Jornal da Manhã, já disseram duas vezes. Enquanto não investigam o HSBC, né? Certamente o maior escândalo é esse, patrocinado por uma organização criminosa, com um projeto criminoso de poder e tendo um chefe criminoso que de todos é conhecido. Portanto, o que é criminoso? É alguém que comete crimes que viola, por exemplo, no caso aí, o Código Penal, tal, mas não só. Portanto, a situação que nós estamos vivendo é de uma enorme gravidade. De um lado, nós temos o Ministério Público encaminhando pessimamente uma denúncia, o STF recebendo pessimamente para investigação. Mas aonde vai ser decidido? Não vai ser, graças a Deus, no STF. Não vai ser, graças a Deus, no Congresso Nacional. Vai ser, mais uma vez, decidido aonde? Que a praça é do povo, como diz Castro Alto. Vai ser decidido na rua. E ontem nós vimos, nas principais capitais do Brasil, algo que eu nunca vi na história do Brasil. Confesso, a televisão no Brasil tem desde 1950 até hoje. Eu nunca vi o povo, de forma autônoma, independente, dizendo, fora Dilma, chega, ninguém é bobo, ninguém aguenta o governo que é o mais acusado até hoje na história. Não há na presidência, na história da República, um quadriênio, como o primeiro quadriênio dela, com tantas acusações de corrupção. Foi dois claro, lados, mas foi claro, Mauro. Não, mas são dois lados. É que muitas vezes pro PT nem moeda há, porque quando é jogado por eles passam a mão. Eu acho que você não participou dos grandes movimentos populares do Brasil. Não se compara, eu participei de todos. Os movimentos de ontem são nos... No abolicionismo eu não participei. Veja. Não tinha nem nascido. Eu fui o coordenador das diretas, que foi o maior movimento popular da história do Brasil. Fui o coordenador. E vou te dizer uma coisa. O fato de
Ontem a manifestação foi no Morumbi, Vila Madalena, Lourdes, Savassi, Leblon e Ipanema. Sim, é sempre assim. Não é sempre assim, não. Sempre assim não foi. Está nas manchetes. É um governo impopular em todas as classes sociais, todas. Os erros da Dilma e o discurso dela foi fraco. Não são erros, não. Acometeu atos que estão no Supremo Tribunal Federal, gravíssimos. Você não é o Poder Judiciário, Vila. O fato é o seguinte, as manifestações de ontem foram importantes e não devem ser ignoradas. A classe média e a elite brasileira, fomentados por um poder absoluto. A elite está com o PT. Os grandes milionários estão com o PT. Não é verdade, as grandes empresas estão com o PT. O PT é o partido do grande capital. O PT é o partido da elite. Tergiversação. Você sabe, a manipulação e o ser conservador, independente dos erros cometidos... Quem é conservador é o PT. Não é verdade. E comete atos delituosos contra a lei. Foi condenado no processo no Mensalão. Imagine, foi condenado no processo Mensalão um presidente do PT, um tesoureiro e um ministro. Não é possível, é só num país de bananas que a gente acha uma coisa normal. Todos nós queremos uma coisa: punição aos culpados. É só isso. Assim eu espero também. Nós, nesse ponto, nós concordamos plenamente. São os dois lados da mesma moeda.